Oi, gente! A gente vai falar nesse vídeo sobre pseudociência. É um vídeo polêmico também, como o nosso anterior, que é falando sobre se a TCC é melhor que outras abordagens. Se tu tiver curiosidade, já vou deixar o link aqui para te poder acessar também esse vídeo. E a gente vai falar um pouquinho de pseudociência, por que que ela é sedutora, por que que a gente às vezes gosta de acreditar na pseudociência, ou a gente se apega em questões que não têm tantas evidências científicas, e até as pessoas que propagam a pseudociência, elas podem estar também à mercê dessa sedução que a pseudociência é. Então a gente vai entender juntos isso, porque isso foi tão importante para mim, quanto eu sei que vai ser para ti, e quanto eu sei que vai ser para as pessoas que tu também conversar sobre esse aspecto. Hoje a gente sabe o quanto de informações estão circulando por aí, o quanto tem gente prometendo muita cura, muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, mas que não tem um embasamento científico por trás, ou que não tem um órgão também por trás para poder dizer se aquilo realmente faz sentido, se aquilo realmente tem um conhecimento por trás ou não. Então, a gente pode também se submeter a tratamentos, se submeter a entregar a nossa saúde física, mental a pessoas que não estão bem amparadas por algum órgão, por alguma ciência, coisas desse tipo. Então, esse vídeo é bem importante. Te inscreve nesse canal também, deixa o teu like aqui para ajudar e para também fazer parte da nossa comunidade de psicologia, de pessoas que gostam desse assunto, de pessoas que estão engajadas nessa causa também, da gente começar a propagar muito mais sobre práticas baseadas em evidências e também a gente conseguir destravar nossa mente em vários contextos, a gente conseguir tirar o nosso melhor. Bom, vamos lá também que eu já estou me prolongando aqui nesse início. Antes da gente começar a falar sobre a própria pseudociência, a gente tem que traçar um caminho juntos e entender que a nossa mente ela possui alguns erros cognitivos, algumas ilusões que a nossa mente cria. A nossa mente é muito suscetível a vieses, a crenças, e isso faz com que a gente acredite que algumas coisas são verdadeiras simplesmente pela nossa intuição. Eu não estou dizendo que intuição não está certo, mas quando a gente vai para o campo da ciência, a gente tem que questionar tudo. E isso faz parte da gente questionar até os nossos sistemas de crenças. A nossa mente tem uma certa limitação, que é das coisas que eu acredito e das coisas que eu vejo. Vamos pensar que se eu estou de cara com um grande prédio, eu só vou conseguir enxergar as coisas que os meus olhos conseguem ver. Tem muita coisa daquele prédio que eu não vou conseguir enxergar. Então, a nossa mente é extremamente limitada. Por exemplo, a ciência, ela consegue obter de diversas formas, diversas ferramentas, formas da gente enxergar o todo e de enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, algumas ferramentas que se utilizam, como o microscópio, como o telescópio. A nossa visão nunca teria condições de enxergar uma visão tão ampliada. Então, a ciência, ela traz muitas ferramentas para a gente enxergar um ponto, para a gente enxergar determinado tema, e a gente tem que dar essa credibilidade ou também aceitar que a nossa mente tem essa limitação e que a ciência ela está para nos ajudar a ampliar a nossa visão. A gente tem a teoria da dissonância cognitiva, que é a gente acreditar em coisas que não têm uma coerência ou coisas que a gente não tem como provar se é certo ou se é errado. Então a gente vai formando umas certas inconsistências que, para a gente gerar um certo conforto mental, a gente vai formando crenças que vão suprir um pouquinho da nossa racionalidade. Vamos supor, eu acredito, eu sei que fumar faz mal, mas eu gosto de fumar. Então eu vou te contar uma história sobre a minha avó que fumou até 99 anos e não morreu. E aí eu vou me sentir muito melhor te contando isso. Então a gente vai formando algumas dissonâncias cognitivas. A gente prefere acreditar no que a gente quer acreditar. E isso não tem nada a ver com a ciência e nem com o método científico de ver a vida. Falando na adaptação, na nossa mente, como ela funciona, para a gente se adaptar ao mundo, a gente foi tendo que criar crenças mesmo, a gente foi tendo que ver padrões ambientais para ver se aquele ambiente, se aquele clima, se aquele animal, ele estava repetindo um padrão ameaçador ou não, e dessa forma a gente conseguiu sobreviver. Então a gente tende sim a ver padrões e perceber quando o dia está assim, quando o vento está assim, é porque vai chover. Então a gente vai fazendo muitas relações de causa e efeito.
E óbvio que muitas das vezes isso ajudou, mas em muitas outras isso faz com que a gente tenha vários erros cognitivos, vários erros de causa e efeito, e, mais uma vez, a ciência não corrobora com esse tipo de pensamento, a não ser que isso seja uma ideia, uma suposição para a gente investigar dentro de um método científico. E para a gente falar de método científico, a gente tem que entender que para um conteúdo ele ser científico, ele poder ser colocado à prova dentro de um método científico, ele tem que ter uma característica, que é ser falseável. O que é ser falseável? Ele tem que ser colocado à prova de alguma forma para poder dizer se ele é verdadeiro ou não. Eu tenho que ter opções de dizer e de provar que ele não é verdadeiro. Eu tenho que botar ele à prova. Então, tem muitos conceitos dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente não consegue falsear ele. Vamos pensar. Um inconsciente. O inconsciente, ele está em algum lugar que a gente não sabe onde é que está. Então, ele não é falseável, a gente não consegue colocar ele à prova. Por exemplo, a religião, que a gente fala de espíritos ou que a gente fala de Deus, esse é um conceito que a gente não consegue falsear. Então, ele não pode ser colocado dentro do método científico e nem ser provado. Por exemplo, também, telepatia. Telepatia também não conseguimos falsear. Então, essa parte esse conceito é importante a gente ter em mente que a ciência ela vai dizer assim, o que é um conhecimento científico ou não. Ele tem que ser falseável. Se ele não for falseável, ele não é científico. E eu sei que tem muita gente que vai dizer que muitas coisas são relativas ou que tudo é relativo, mas a gente usar esse termo onde tudo é relativo, a gente também tem que relativar essa própria frase. E a gente também tem que dizer que ela talvez não seja verdadeira, então se tudo é relativo, essa frase, a gente tem que aceitar que ela não é verdadeira. Então, se a gente pensar que tudo é relativo, a gente vai cair num erro de negar o método científico, ou de questionar as coisas, ou de não se apropriar da realidade. E a gente corre o risco também de achar que a realidade é apenas o que a gente está vendo. A realidade, ela existe independente da gente observar ela ou não. Mas a gente interpreta ela com a nossa consciência. A nossa consciência depende da gente. Mas a realidade, ela está ali. E a ciência estuda a realidade onde ela está ali. Então, o que caracteriza um conhecimento científico é se ele pode ser falseado ou não. Se ele não tiver condições de ser falseado, então ele não é científico. E para a gente poder colocar um conhecimento, colocar alguma coisa à prova, um tratamento, como é que a gente faz isso dentro do modelo cognitivo e dentro dessa premissa de ser falseável ou não? Por exemplo, se tu quer saber se reiki é bom para a ansiedade, nós temos que pegar o reiki e pegar pessoas com tratamento de reiki, mais pessoas sem tratamento de reiki, mais pessoas que tiveram o tratamento com o padrão ouro, com o melhor tratamento vigente, poder comparar elas com um método mensurável sobre ansiedade. Vamos lembrar, a gente queria saber se reiki é bom para ansiedade. Então, a gente tem que separar esse grupo de pessoas, mais uma ferramenta de mensuração da própria ansiedade, e tem que ser uma boa ferramenta, se quer que o estudo seja bom. Então, a gente tem que ter essa boa ferramenta, a gente tem que separar esse grupo de pessoas que foram tratadas com o reiki, pessoas que não foram tratadas com o reiki, e pessoas que foram tratadas com o melhor tratamento que a gente tem, com evidências científicas até o momento, o tratamento convencional. Então, a gente vai averiguar essas pessoas, mensurar com isso e poder comparar uma boa ferramenta, uma ferramenta séria, se possível, uma ferramenta já regulamentada, para a gente poder conseguir ter um bom embasamento científico sobre a tua pesquisa. A gente também tem que colocar fatores que podem interferir no tratamento, tem que estar muito bem estruturado esse teu estudo científico. E tem muitas terapias, tem muitos até artigos científicos que não passam por todo esse critério. Então, eu só posso dizer que se a minha forma de entender o mundo ou o meu tratamento, ele está certo se eu conseguir demonstrar de forma rigorosa que o tratamento é realmente eficaz. E a gente sabe que muitos tratamentos não passam por tudo isso e nem tem estudos científicos fortes para estar exposto aí como passível de cura
né, de resolução de problema 100%, sendo que até a própria psicologia e a ciência falam em remissão de sintoma, não de cura. A gente tem, talvez, uma forma de apresentar essa realidade como muito sem graça. Só que é a verdade. A realidade a gente tem que aceitar como ela é. A gente não pode estar acreditando em fantasias ou coisas muito mirabolantes que a nossa mente ela adora acreditar nisso, porque a gente quer entender o mundo, a gente quer achar uma solução, mesmo que seja uma solução mágica. É muito bom acreditar que algo sobrenatural vai acontecer. Só que a nossa realidade está aqui para a gente olhar ela com os olhos céticos, questionar, para a gente poder se livrar daqueles vieses, que a nossa mente ela passa pelos vieses. O que são vieses? É eu interpretar o mundo de acordo com uma certa intenção da minha mente. Vamos supor, a gente olhar o mundo com um viés de confirmação. Eu olhar um estudo científico com um viés de confirmação, eu gosto de um autor, eu olho querendo achar a resposta, eu olho querendo dizer que está certo, e eu não olhei com um olhar cético de questionar até o que eu gosto. A gente tem que aprender a questionar até as coisas que a gente gosta, e isso faz com que a gente lute contra o cérebro. O nosso cérebro ele vai querer atalhos, a gente quer saber se está certo porque a gente teve prova social, ou porque eu gosto, ou porque é mais bonito, ou porque eu acho legal, e dentro da ciência não cabe esse tipo de pensamento. Dentro de um tratamento que a gente oferece para o paciente, não cabe esse tipo de pensamento. Eu não posso dar para o meu paciente o que eu acho que é bom, ou a teoria que eu acho que é boa. A gente tem que recorrer à ciência. A psicologia, para ser levada a sério, a gente tem que recorrer à ciência e não acreditar que eu posso oferecer para o meu paciente o tratamento que eu acho que é bom, que eu gosto do autor, que mais se encaixa com as minhas crenças. Isso não faz sentido mais. E falando desses vieses que a gente tem, até dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente fala das distorções cognitivas que a gente tem dentro da nossa linha de pensamento. Então, a gente interpreta o mundo, às vezes, de forma generalizada, a gente usa um filtro mental negativo, ou a gente usa um filtro de acordo com o que a gente quer ver e não a realidade. A gente omite fatos que são importantes para tirar uma boa conclusão, uma conclusão mais intensa da nossa realidade. Então, a gente passa por esses viés, a gente passa por isso no nosso dia a dia, imaginando a ciência. Então, o próprio desenvolvimento dos estudos cognitivos, da própria concepção da mente, foi tendo que mudar o próprio campo científico no geral. Porque os cientistas são pessoas, e essas pessoas também passam por essas variáveis de enxergar o mundo da forma como que ela intenciona ver. Então, tu imagina que agora, quanto mais a gente vai se evoluindo, mais formas de poder tirar um pouco dessa possibilidade de erros por causa dos vieses vão tendo que ser cada vez mais articulados para a gente poder não, para a gente não cair nesses vieses. Imagina um cientista que ganhou muita grana para fazer um experimento, para testar alguma coisa, uma substância, um medicamento, e ele vê o final daquela terapia ou daquela ele vê ao final daquele estudo que, na verdade, aquela substância ela não funciona. Talvez ele queria tanto corresponder à expectativa de que funcionasse, ou algo que ele passou por muitos anos teorizando que daria muito certo, e ao final daquilo ele vai ter que dizer que não. Só que ele pode passar por uma forte influência mental para dizer que sim ao final do estudo. Então, por isso que a gente precisa de muitas ferramentas para cuidar a própria mente do cientista e das pessoas que estão lendo um artigo científico para que a gente não caia, para que a gente não caia nesse tipo de erro. E aí tu pode pensar assim, como a ciência se prepara para esse tipo de coisa? Existem alguns critérios. Existem alguns critérios. Até para a gente pensar o que, que é uma pseudociência, o que, que é uma ciência. E aí a gente vem com um estudo científico ou um conhecimento aonde? Dentro do campo da ciência vai existir uma comunidade cognitiva que usam métodos científicos e para eu provar a minha terapia, o meu tratamento, eu tenho que usar esses métodos científicos. Não adianta eu dizer que a minha terapia funciona usando a minha ferramenta que só eu conheço, que só eu tenho acesso, entende? Ou, por exemplo, ter um conhecimento científico que eu vou poder usar dentro da minha linha argumentativa no meu estudo. Eu não posso criar uma linha argumentativa de um estudo que só eu conheço também, onde ele não tem validação dentro do campo científico. Outro ponto, eu também tenho uma teoria lógica, onde os meus pares também têm condições de entender, os meus pares também
tem uma premissa, tem alguma coisa que já faz parte do conceito. Então, assim, nós temos ferramentas e aí a pseudociência aparece com uma coisa que ninguém nunca viu, com uma explicação não sei da onde, e aí ela vai te explica, te dá um argumento que mais ou menos dá um afago, assim, que faz um pouquinho de lógica, e a gente acredita, e se usa muito o argumento de não conseguir provar que aquilo está errado. Mas, na verdade, a gente tem que provar que está certo. A pseudociência te seduz falando que não tem como provar que está errado. Que não existem tratamentos, que não existem estudos para ir até o final, para saber se está certo ou se está errado, mas, na verdade, eu quero te propor um tratamento, eu tenho que te provar que ele dá certo. Não tu tem que me dizer, não tu tem que me provar que ele não dá certo. Entende? Então a gente pode cair, pode ser seduzido por esse argumento. E outro ponto muito importante, que é, por exemplo, a transitoriedade de um conceito. A pessoa te chega e fala: até então, vamos supor, o ovo fazia mal, hoje ele faz bem, e sei lá, coisas nesse sentido. Ou foi descoberto que isso aqui não é mais verdade dentro da ciência. E na verdade não é assim, uma coisa substitui a outra. A ciência, ela acumula conhecimento. A gente descobre isso, em cima disso a gente descobre outra coisa, em cima daquilo a gente descobre outra coisa. Então, é assim que a ciência ela vai tomando uma forma. Não uma coisa substitui a outra e está cancelada e deu, acabou. E outro ponto muito importante é que, por exemplo, se um estudo científico ele te prova que uma coisa não funciona, isso não quer dizer que ele é um mau estudo. Ele vai ser tão importante quanto dizer que funciona, porque ele já está provando que não funciona. Vamos pensar até na nossa vida, isso faz sentido, né? Quando a gente está se colocando num desafio e a gente descobre que a gente usou uma estratégia errada. Na verdade, a gente não fracassou, a gente descobriu uma nova forma de não fazer aquilo, né? A gente pegou aquela experiência e descobriu que aquilo não dá dessa forma. A gente vai ganhando experiência. Então, na ciência, a gente descobrir que algo não deu certo ou que aquela tua hipótese inicial não se concretizou, isso é uma boa evidência. Isso é uma evidência que vai poder ser usada em outras citações e outros artigos. Então, nós temos que olhar para um estudo científico com esse olhar cético, porque no final do artigo científico ele vai te passar as informações e tu tem que ter esse olhar mais autônomo, porque até uma pessoa que tu confia pode passar por erros cognitivos, se a pessoa gosta do autor, se a pessoa gosta da teoria, ou se a pessoa até está ganhando uma coisa para dizer que aquilo funciona, não. Então a gente tem que desenvolver esse olhar. E só para a gente entender um pouco até como pode existir erros entre cientistas, médicos, pessoas estudadas, vamos pensar assim, olha a quantidade de erros que podem acontecer dentro de um estudo científico. O cientista, ele pode, isso não é certo, né? Mas isso pode acontecer, tá? Ele pode parar de coletar os dados, depois que ele já conseguiu o que ele queria, ele pode parar de coletar os dados. Ele pode também arredondar o valor para conseguir o resultado que ele espera. Ele pode relatar seletivamente o que deu certo e não falar dos que deram errado. Pode excluir os dados para aparecer para ficar mais em evidência o que ele quer demonstrar. Ele pode também falar de resultados esperados, como se fossem esperados, mas na verdade não foram esperados, porque não foi dito no início lá que foi esperado, mas ele disse que aconteceu tudo como ele previa. Pode falsificar dados também e dizer que algumas, por exemplo, um fator demográfico não importa quando importa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado dentro de um estudo científico. E uma forma de se proteger disso é fazer estudos que se está fazendo com maiores equipes, né? Onde tem outras pessoas para poder entender o que está acontecendo, para poder até prevenir, para poder um cuidar do outro, né? Porque nós somos seres humanos e a gente pode tendencionar alguma prática equivocada, até sem intencionalidade. Então, gente, assim, existe um livro que se chama Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, que ele fala muito do sistema 1 e sistema 2, aonde o sistema 1 do nosso cérebro, ele é do automático, do rápido, da intuição, das crenças, e o sistema 2 é o devagar, aonde a gente demora para responder uma pergunta porque a gente está pensando, quando eu vou fazer alguma coisa diferente eu preciso pensar no processo, e aí depois que se torna automático, as coisas viram muito rápidas. Então, a ciência, ela vai para o sistema 2, ela quer entender o mundo, questionando o tempo inteiro.
Então, pensa que para o cérebro isso é muito demandante. Mas é esse o trabalho. Vamos usar essa metáfora, que não é uma metáfora, mas a ciência, ela questiona. Ela faz um trabalho que é demandante para o cérebro. Então, ela é um suporte até para a gente não cair no nosso automático, a gente não cair em erros e viés, a gente conseguir ampliar a nossa visão, a gente conseguir enxergar uma situação por vários pontos. E pensa assim, ó, eu gosto de um exemplo muito legal, que é, a gente pode explicar uma situação por um ponto. Por exemplo, eu vou te explicar, uma pessoa sofre um acidente. Aí vem um médico explicar o que aconteceu, e vem uma pessoa da ciência social explicar o que aconteceu, e alguém da psicologia explicar o que aconteceu. O médico vem e diz que a pessoa teve um mal súbito, sei lá, eu não vou inventar coisa aqui. Aí vem a pessoa das ciências sociais e diz que, na verdade, tem muito mais carro andando na rua, e que esse horário também é um horário de pico, e a pessoa da psicologia disse que a pessoa estava passando por muitos problemas, que a atenção dela estava diminuída, que ela está passando por um quadro de depressão. Ok. Uma coisa não exclui a outra. Isso tudo ajuda a gente a entender cada vez mais essa mesma situação. Entende o quanto a ciência, quanto mais colaborativa ela for, quanto maior a gente colocar dados, a gente entende de verdade uma situação. Então, não é que uma coisa exclui a outra. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que vários dados são importantes. Argumentos, como dizer que a gente não pode provar uma situação, a gente já falou, não é legal, não é nem compreensível isso para a nossa mente. Então, é como se, vamos pensar assim, é como se eu dissesse que essa garrafa estava cheia, agora ela esvaziou sozinha. Nesse momento, ela esvaziou sozinha. E aí tu me diz assim, olha, não é possível ela ter esvaziado sozinha, porque ela precisa de um tempo, vamos supor, para evaporar, e ela teria que estar aberta e tal, e ela não tem como ter esvaziado em 5 minutos. Vamos pensar assim, porque as leis da física vão dizer que não. E aí eu te digo, olha, aconteceu. Tu tem como provar que não? Se eu aprovar que não, eu não tenho, mas eu tenho como te dizer que pelas leis da física, isso não vai acontecer. Ele diz, então é verdade, então aconteceu. A gente não tem como fazer isso. E a pseudociência, ela usa muito esse argumento. Não tem como provar que não é verdade o que eu estou te dizendo, porque o conteúdo não é falseado, porque é um conteúdo, é um argumento que não tem como provar, então é verdade. Se não tem como provar, então é verdade. Então a gente não pode cair nessa armadilha. Outro ponto que faz a gente cair em armadilhas é quando a gente tem algumas lacunas, por exemplo, de evidências de que o tratamento funciona ou não. Como a gente não tem a evidência se aquele tratamento, se aquela substância, vamos pensar assim, uma parte dermatológica, tá? Quando as pessoas têm alergia, tem alguns tratamentos que elas não se tem comprovação de que dá certo aquele tratamento. Tem os fatores desencadeantes, por exemplo, das alergias, a medicina já sabe que tem os fatores desencadeantes, o que acontece? Mas tem tratamentos que não tem a evidência científica. E por não ter evidência científica, surge uma outra alternativa dentro da pseudociência que diz que ela entra nessa lacuna e diz que funciona, como é o caso dos tratamentos homeopáticos. Então, ele diz que funciona porque o tradicional não funciona e faz a pessoa pensar se o tradicional não funciona, então a alternativa vai funcionar, colocando todo o conhecimento científico de lado e achando que aquele placebo vai dar certo. Então, isso coloca todo de lado aquele acúmulo de conhecimento que a gente estava tendo, que a gente criou com a ciência. E pega um tratamento que não tem como provar que dá certo, ou tem como dizer que não dá certo, vamos supor, o tratamento homeopático tem muita evidência de que não dá certo, que é placebo, e ela entra nessa lacuna para te convencer que vai dar certo, entende? O ponto vai se usando, até a própria pessoa que está te passando isso, às vezes ela nem tem consciência disso. Por isso que a gente tem que pensar que isso é um caso sério. A gente lidar com a pseudociência hoje, ainda mais, porque a gente estava falando no início do vídeo, de quanta informação está sendo divulgada, de quantas pessoas estão oferecendo coisas hoje em dia, e o quanto essas pessoas podem ganhar voz dentro de uma rede social, dentro a forma digital que a gente está vivendo hoje em dia. E isso pode respingar tanto em pessoas que estão sendo enganadas, como também essa falta de
questionamentos sobre a vida. Porque se a gente colocar todas as nossas crenças em coisas que não dá para ser questionada, então a gente não vai questionar mais nada. Entende o quanto isso faz com que limite a cada vez mais a nossa mente, com que as pessoas não se perguntem mais as coisas, e a gente vai acreditando em tudo que vai aparecendo. Então, por isso, gente, a própria psicologia, a gente tem que se conectar muito mais com as práticas baseadas em evidências, até para a gente ser cada vez mais levado a sério, para a gente estar tendo um embasamento, uma coisa forte por trás, entende? Então é isso, gente. Esse vídeo já está bem longo. Deixa o teu like, te inscreve nesse canal. No próximo vídeo a gente vai falar de mitos da psicologia e também a gente pode deixar a tua sugestão aqui para a gente falar em próximos vídeos. Um beijão e até o próximo.